Permita-me ser franco. Respeito não é algo que se mendiga ou exige, é uma conquista. Ele nasce quando você vive alinhado a princípios éticos, demonstra firmeza de caráter e valoriza a si mesmo. Se sua rotina está repleta de comportamentos prejudiciais, chegou a hora de deixá-los para trás. Apenas ao eliminar essas práticas, você poderá construir o respeito que merece. Deixe-me ser ainda mais claro. A dura realidade é que muitas pessoas nunca o respeitarão, não importa o quanto você se esforce. Você pode oferecer o melhor de si, ajudar sem medir esforços, mas ainda assim pode ser ignorado ou subestimado. Por quê? Porque o respeito vai além do que você faz. Ele está enraizado em quem você é e nos padrões que escolhe viver diariamente. Falo isso com a autoridade de quem aprendeu na prática. Por muito tempo, acreditei que ser sempre gentil, disponível e solícito bastaria para conquistar respeito. No entanto, isso apenas me fez parecer alguém manipulável e fácil de explorar. A verdade é que ninguém respeita quem não demonstra firmeza no que acredita ou quem permite que maus hábitos diminuam o próprio valor. Lembro-me de um período em que me sentia preso, em um ciclo de dúvidas e frustrações. Eu não entendia por que as pessoas não reconheciam o meu valor ou porque eu sempre ficava em segundo plano. A transformação começou quando parei de buscar aprovação externa e passei a me enxergar com respeito. Quando assumi uma postura de autovalorização, o mundo ao meu redor começou a responder de forma diferente. Aqui está uma lição crucial. O respeito começa dentro de você. Se você não se respeita, não espere que os outros o façam. É necessário encarar os comportamentos que sabotam sua autoestima e tomar a decisão de superá-los. Somente quando você se liberta dessas correntes internas, o respeito que tanto almeja começará a se manifestar de forma genuína. Vamos ser diretos. Inventar desculpas é uma das formas mais rápidas de perder o respeito das pessoas. Sei que todos já caímos nessa armadilha em algum momento. Talvez você acredite que sua justificativa é válida, que a culpa realmente não foi sua. O trânsito, um colega desatento ou um imprevisto qualquer. Mas aqui vai uma verdade inescapável. Ninguém se importa com as suas desculpas. O que importa para as pessoas são os resultados. Lembro-me claramente de uma fase em que eu vivia justificando meus erros. Quando me atrasava, culpava o trânsito ou algo fora do meu controle. Para mim, essas explicações eram razoáveis, quase justificáveis. Mas percebi algo importante. Mesmo que a desculpa fosse plausível, minha credibilidade estava se desgastando. Meus amigos pararam de confiar na minha pontualidade. Meu chefe hesitava em me delegar tarefas importantes, e até minha família começou a evitar contar comigo para compromissos. O impacto não era apenas externo, minha autoimagem também estava sendo corroída. A dura realidade é que justificativas soam como sinais de fraqueza e falta de controle sobre a própria vida. Quando alguém percebe que você não assume a responsabilidade pelos seus atos, a confiança e o respeito começam a desaparecer. Pode ser que o atraso tenha sido causado por um trânsito inesperado ou por algo além do seu controle, mas o resultado é o mesmo. Você não estava onde deveria estar, e isso é responsabilidade sua. Essa percepção foi um verdadeiro despertar para mim. Não era o trânsito, os imprevistos ou qualquer outra circunstância que estavam prejudicando minha reputação, era minha postura. Eu esperava que os outros compreendessem minhas justificativas como verdades incontestáveis. Mas a realidade é que o mundo não nos deve uma paciência infinita. As pessoas respeitam quem assume a responsabilidade pelos próprios atos, não quem busca desculpas para evitar. Se você quer ser respeitado, comece por abandonar as desculpas. Reconheça suas falhas, aprenda com elas e haja para corrigir o que está ao seu alcance. A confiança e o respeito são construídos na base da responsabilidade pessoal. E isso começa com a escolha de assumir o controle da sua vida. Houve um momento decisivo em minha vida que mudou completamente minha perspectiva. Após me atrasar novamente e dar a desculpa habitual sobre o trânsito, alguém simplesmente perguntou: "Por que você não saiu mais cedo?" Aquela pergunta tão direta foi um choque, mas foi o tipo de choque que eu precisava. Naquele instante, percebi algo profundamente desconfortável. Toda vez que eu criava uma justificativa, estava dizendo ao mundo, e a mim mesmo,
que eu não era responsável pela minha própria vida. E como eu poderia esperar respeito se nem mesmo assumia o controle das minhas ações? A verdade é esta: desculpas não são apenas palavras. Elas refletem uma mentalidade, uma postura de vítima que transfere a culpa para as circunstâncias externas. Cada desculpa que damos reforça a ideia de que somos impotentes diante do que acontece. Mas quando você decide parar de justificar e assume a responsabilidade, algo extraordinário acontece. Quando eliminei as desculpas da minha vida, algo mágico aconteceu. As pessoas começaram a confiar em mim novamente. Não foi imediato, mas foi perceptível. Admitir minhas falhas, reconhecer meus erros e, em vez de justificar, pedir desculpas sinceras foi transformador. O que mudou não foi apenas a forma como os outros me viam, mas a forma como eu me via. Eu estava construindo algo essencial: respeito por mim mesmo. O ponto crucial é simples, mas poderoso. As pessoas respeitam mais quem diz: "Foi erro meu, vou melhorar", do que quem vive culpando o destino, o trânsito ou qualquer outra coisa. O respeito não nasce da perfeição, ele nasce da responsabilidade. Quando você admite suas falhas com honestidade, transmite força e maturidade. E, paradoxalmente, essa vulnerabilidade controlada é o que mais gera respeito. Essa lição é profunda. Enquanto você continuar se escondendo atrás de desculpas, estará dizendo ao mundo que não tem controle sobre sua própria vida. E se você mesmo não acredita que é capaz de controlar seus atos, como pode esperar que os outros acreditem? O respeito é construído com pilares claros: confiabilidade, responsabilidade e amor próprio. Na próxima vez que sentir a tentação de inventar uma justificativa, respire fundo. Reconheça o erro, encare as consequências e comprometa-se a melhorar. É um hábito difícil de romper, mas libertador. Quando você finalmente para de se justificar, perceberá uma transformação. As pessoas ao seu redor o respeitarão mais, e o mais importante, você começará a se respeitar como nunca antes. Hábito número 2. Ser preguiçoso. Vou ser direto. Se você é uma pessoa preguiçosa, não espere ser respeitado. E, sinceramente, nem deveria ser. Sei que essas palavras podem parecer duras, mas a verdade é que respeito e preguiça simplesmente não coexistem. Você pode ter um enorme potencial, muitos talentos e grandes sonhos, mas se não tomar a iniciativa e agir, nada disso importa. O mundo não respeita potencial, ele respeita ação. A preguiça é o maior inimigo do progresso porque é o maior desperdício de talento. Confesso que já caí nessa armadilha. Por um tempo, acreditei que minha inteligência e habilidades naturais seriam suficientes para conquistar respeito. Fazia o mínimo necessário e, por sorte, ainda colhia resultados razoáveis. Mas adivinhe, ninguém me respeitava por isso. As pessoas podem até reconhecer que você é capaz, mas no fundo, não o levarão a sério. Por quê? Porque preguiça não é falta de capacidade, é falta de empenho. E é o esforço, não o talento, que gera respeito. Eu aprendi isso da pior maneira. Participei de um projeto em equipe, onde todos estavam se dedicando ao máximo, exceto eu. Na minha cabeça, poderia aparecer no final, dar uma pequena contribuição e deixar que os outros carregassem o peso. Mas quando apresentamos o projeto, ficou evidente quem havia se esforçado e quem não havia. O silêncio dos meus colegas, os olhares de decepção. Foi ali que percebi o impacto devastador da minha preguiça. A realidade é que a preguiça é impossível de esconder. Você pode pensar que está sendo discreto ao cortar caminhos ou evitar esforço, mas as pessoas notam. Elas percebem quando você faz o mínimo, quando foge do trabalho duro ou quando simplesmente não se importa. E o pior, a preguiça não afeta apenas você, ela afeta os outros. Ela diminui as expectativas, puxa os outros para baixo e destrói o respeito que você poderia construir. Aqui está a verdade. A preguiça é uma forma de autossabotagem. Ela não é apenas sobre cansaço ou desmotivação, é uma escolha ativa de priorizar conforto em vez de crescimento. Toda vez que você escolhe ser preguiçoso, está dizendo a si mesmo que o conforto momentâneo vale mais do que o seu futuro. E o mundo respeita o crescimento, não o conforto. Eu achava que pegar atalhos era esperteza, que poderia economizar esforço e ainda assim ser respeitado.
Mas respeito não é uma questão de talento ou inteligência. É uma questão de trabalho árduo, persistência e dedicação. O que as pessoas respeitam são aqueles que encaram desafios, aceitam desconforto e se fazem presentes, mesmo quando não têm vontade. A preguiça é o oposto disso. Ela demonstra falta de compromisso, falta de esforço e, acima de tudo, falta de respeito por si mesmo. E acredite, isso transparece. Está no jeito como você age, fala, se porta e enfrenta desafios. As pessoas percebem quando você está no piloto automático, quando não está dando o seu melhor. E assim, deixam de confiar em você. Deixam de vê-lo como uma referência, como alguém que pode liderar ou assumir responsabilidades. Portanto, se a preguiça faz parte do seu dia a dia, é hora de mudar. Enfrente-a de frente, porque no final, não é apenas sobre o respeito dos outros, é sobre respeitar a si mesmo. Escolha esforço ao invés de desculpas, ação ao invés de estagnação. Quando você superar esse hábito, verá que o respeito que tanto deseja dos outros e de si mesmo começará a surgir naturalmente. Hábito número 3. Descuidar da sua aparência pessoal. Deixe-me ser claro, a maneira como você se apresenta diz muito sobre você. Se você não cuida da sua aparência, está enviando uma mensagem poderosa, e não é a mensagem que você quer transmitir. Respeito começa com o respeito próprio, e sua aparência é um reflexo disso. Se você não se valoriza o suficiente para cuidar de si, por que alguém deveria? Vou ser sincero, já fui do tipo que pensava que a aparência não importava. Minha crença era que as pessoas deveriam gostar de mim pelo que eu sou, não pelo que eu aparento. Então, saía de casa com roupas amassadas, cabelo bagunçado e zero preocupação com minha imagem. Achava que isso era autenticidade, mas a verdade era apenas descuido. E as pessoas percebiam. O problema ficou claro para mim em um evento profissional. Compareci vestido de qualquer jeito com uma aparência que gritava, "Não me importo". E de fato, era essa a impressão que passei. O tratamento que recebi refletiu isso. Ninguém me levava a sério, enquanto outros, que estavam bem apresentados, eram ouvidos, notados e respeitados. Foi um choque de realidade. Eu percebi que minha aparência, ou a falta de cuidado com ela, estava me sabotando. A aparência é uma forma poderosa de comunicação. Antes mesmo de dizer uma palavra, a forma como você se apresenta já enviou uma mensagem. Eu me respeito ou eu não me importo. Quando você se cuida, mostra ao mundo que leva a sério a si mesmo, suas responsabilidades e as pessoas ao seu redor. E as pessoas notam. Não se trata de usar roupas caras ou estar na moda. Trata-se de estar limpo, alinhado e transmitir que você valoriza quem é. Pense nisso. Quando alguém entra em um ambiente com uma aparência desleixada, qual é a primeira impressão? Geralmente, algo como: essa pessoa não se preocupa. E subconscientemente, as pessoas associam essa falta de cuidado com outras áreas da vida: trabalho, compromissos, relacionamentos. Por outro lado, alguém que entra bem apresentado transmite imediatamente uma imagem de confiança, organização e respeito próprio. Isso gera respeito. Depois daquele evento desconfortável, decidi mudar. Passei a cuidar da minha aparência com mais atenção, e os resultados foram impressionantes. De repente, as pessoas começaram a me tratar com mais seriedade, a me ouvir mais e a me enxergar de forma diferente. E mais importante, comecei a me sentir melhor comigo mesmo. Meu respeito próprio cresceu e isso transpareceu. A verdade é que as pessoas formam julgamentos com base nas primeiras impressões, e sua aparência é uma parte essencial disso. Descuidar da sua aparência transmite que você não valoriza quem é. Quando você se veste e se apresenta como sua melhor versão, demonstra autodisciplina, organização e respeito por si mesmo e pelos outros. Portanto, pare de pensar que a aparência não importa. Ela importa, e muito. Não é superficial, é simbólico. Reserve um tempo pela manhã para se arrumar, cuide dos detalhes, cabelo, higiene, roupas. Esses pequenos esforços têm um grande impacto. Quando você se apresenta de forma alinhada, as pessoas o respeitam mais. Mas o mais importante é que você começará a se respeitar mais também.
Lembre-se, respeito começa por dentro, mas é refletido por fora. Quando você cuida de si mesmo, envia ao mundo uma mensagem clara: eu me valorizo e espero ser valorizado em troca. E as pessoas responderão a isso. Respeite-se primeiro e o mundo seguirá o exemplo. Hábito número 4. Desrespeitar limites. Se há algo que destrói o respeito mais rápido do que um piscar de olhos, é ignorar ou ultrapassar os limites das pessoas. Limites não são caprichos ou barreiras, eles são uma necessidade. Quando você os desconsidera, está comunicando, intencionalmente ou não, que o conforto, espaço e necessidades do outro não têm importância para você. E acredite, ninguém respeita quem age assim. Eu aprendi essa lição da maneira mais difícil. Por muito tempo, pensei que me envolver intensamente na vida das pessoas era uma demonstração de cuidado. Dar conselhos sem que fossem pedidos, insistir em minhas opiniões ou estar sempre disponível parecia algo positivo. Mas a verdade era outra. Minha atitude estava sufocando quem estava ao meu redor. E como eu não respeitava os limites dos outros, eles também não respeitavam os meus. Houve um momento em que tudo ficou claro. Uma amiga próxima começou a se distanciar e eu não entendia o motivo. Insisti, ligava constantemente, enviava mensagens e me intrometia nos problemas dela, acreditando que estava ajudando. Até que um dia ela me disse com todas as letras: eu preciso de espaço, parece que você não entende isso. Foi como levar um tapa na cara. Percebi que ao ignorar os limites dela, eu havia perdido sua confiança e com ela, o respeito. Limites não são muros, são pontes para relações saudáveis. Eles permitem que cada pessoa proteja seu espaço mental, emocional e físico. Quando você ultrapassa esses limites, a mensagem que passa é clara: minha vontade é mais importante que o seu bem-estar. E sejamos sinceros, quem respeitaria alguém que age assim? Mais do que insistência, desrespeitar limites demonstra uma falta de compreensão sobre o que é respeito. Respeito não é só ser educado ou atencioso. É reconhecer e honrar a autonomia do outro, entender que cada pessoa tem o direito de dizer não, de definir seu espaço, e que isso não é sobre você, é sobre elas. Ao aprender isso, mudei completamente minha abordagem. Comecei a dar espaço às pessoas, a respeitar quando queriam estar sozinhas ou resolver as coisas à sua maneira. Descobri que, ao fazer isso, o respeito delas por mim crescia naturalmente. Relações que antes eram tensas se tornaram mais leves, e eu deixei de ser visto como alguém que não sabia ouvir. Mas não são apenas as relações pessoais que exigem esse cuidado. No ambiente de trabalho, o desrespeito aos limites também pode corroer o respeito e a confiança. Talvez você tenha um colega que prefere trabalhar sozinho, mas insiste em interrupções frequentes. Ou um chefe que valoriza a objetividade, mas você o sobrecarrega com detalhes irrelevantes. Essas ações, mesmo que pareçam pequenas, sinalizam que você não respeita o tempo, o espaço ou as preferências dos outros, e isso afeta diretamente sua credibilidade. Aqui está uma verdade profunda. Respeitar limites não é sobre afastar as pessoas, é sobre fortalecer conexões. Limites são a base de relações saudáveis, e essas relações se constroem sobre respeito mútuo. Quando você desrespeita o limite de alguém, está minando a confiança, e sem confiança, o respeito desaparece. As pessoas que têm seus limites ignorados começam a evitar interações, a se distanciar e, eventualmente, se afastam completamente. Isso porque ignorar os limites alheios demonstra uma falta de cuidado com o bem-estar emocional delas. Se você deseja respeito, precisa se tornar atento a esses sinais. Aprenda a identificar quando alguém está estabelecendo um limite, seja de forma explícita ou implícita.
Não encare isso como rejeição, mas como uma oportunidade de demonstrar consideração. Quanto mais você respeitar os limites alheios, mais as pessoas confiarão em você e se sentirão confortáveis ao seu lado. Lembre-se, respeitar limites é mais do que uma prática social. É uma demonstração de maturidade emocional e respeito. Quando você dá às pessoas o espaço que elas precisam, não só fortalece suas relações, mas também se torna alguém que elas admiram. Afinal, o respeito começa no reconhecimento da individualidade e da autonomia do outro. Honre isso e o respeito virá como consequência. Hábito número 5. Tomar o crédito pelo trabalho dos outros. Se existe um atalho para destruir sua reputação e minar o respeito das pessoas ao seu redor, é esse. Tomar crédito pelo trabalho de alguém não prejudica apenas quem teve o esforço usurpado. Afeta como todos ao redor passam a enxergar você. É um hábito egoísta, desonesto e corrosivo que deixa marcas profundas e difíceis de apagar. Vou ser direto, já cometi esse erro. No início da minha carreira, eu queria me destacar, ganhar reconhecimento e fazer meu nome rapidamente. Durante um projeto em grupo, contribuí, mas havia um colega que havia se esforçado muito mais. Quando chegou a hora de apresentar os resultados, falei de maneira que destacava minhas contribuições, mesmo que não fossem tão significativas quanto as dele. Não menti descaradamente, mas manipulei a narrativa para que a atenção recaísse sobre mim. No começo, parecia uma vitória. Recebi elogios, aplaudiram meu trabalho e eu achei que estava no caminho certo. Mas logo a verdade veio à tona. Meu colega percebeu e, inevitavelmente, outras pessoas também. O que antes era admiração virou dúvida e desconfiança. Essa experiência me ensinou algo valioso. Respeito verdadeiro não pode ser construído com atalhos. Ele exige honestidade, integridade e transparência. O impacto de tomar crédito indevidamente. Quando você toma o crédito pelo trabalho de outra pessoa, não está apenas roubando o esforço dela, está minando sua própria credibilidade. Você transmite insegurança e falta de confiança nas próprias habilidades, como se dissesse: eu não sou capaz de ser reconhecido pelo que sou, então vou pegar o que não é meu. Isso não é força, é medo disfarçado. Pessoas que tomam crédito alheio perdem algo fundamental: confiança. Sem confiança, não há respeito. E sem respeito, você perde sua capacidade de criar conexões significativas e duradouras. Pior ainda, isso cria um ambiente tóxico, onde colegas e parceiros hesitam em colaborar, temendo que suas contribuições sejam apropriadas. As consequências a longo prazo. Uma vez que você ganha a fama de não dar crédito a quem merece, esse rótulo é difícil de remover. Você pode até ter talento, mas sua reputação como alguém egoísta e injusto será a única coisa que as pessoas lembrarão. E isso pode custar promoções, parcerias e até amizades. Já vi casos em que profissionais talentosos foram marginalizados porque ficaram conhecidos por roubar crédito. O sucesso alcançado dessa forma é temporário e vazio. Reconhecer o mérito alheio fortalece, não diminui. É importante entender que compartilhar o crédito não reduz suas realizações. Na verdade, faz o oposto. Demonstra confiança, maturidade e liderança. Quando você reconhece as contribuições dos outros, reforça sua integridade e constrói relações baseadas no respeito mútuo. Líderes verdadeiros não se destacam sozinhos. Eles elevam os outros. Esse tipo de atitude inspira confiança e faz com que as pessoas queiram trabalhar ao seu lado. Como corrigir esse hábito? Se você já tomou crédito indevidamente, é hora de consertar. Não há vergonha em reconhecer um erro. Na verdade, isso pode até aumentar o respeito que as pessoas têm por você. Aqui está o que fazer.
1. Admitir o erro. Procure a pessoa afetada, peça desculpas sinceras e reconheça sua contribuição. Diga claramente que você percebe o impacto do que fez. Dar o devido crédito. Se for possível, faça isso publicamente. Reconheça a importância do esforço da outra pessoa para que todos saibam quem realmente merece o mérito. Adotar um novo padrão. A partir de agora, seja proativo em dar crédito. Valorize as contribuições dos outros de forma aberta e sincera. Isso não apenas fortalece relações, mas também constrói sua reputação como alguém íntegro. O respeito vem da integridade. Roubar crédito pelo trabalho dos outros é um sinal de insegurança, não de competência. Mas quando você eleva as pessoas ao seu redor, compartilha méritos e celebra conquistas coletivas, está construindo uma imagem de força, confiança e justiça. Lembre-se, sucesso verdadeiro não é construído às custas dos outros. Ele é construído com colaboração, transparência e integridade. Quando você age com honestidade, as pessoas o respeitam não apenas pelo que você faz, mas por quem você é. Essa é a base para uma reputação sólida e um respeito genuíno. Hábito número 6. Ser emocionalmente reativo. Ser emocionalmente reativo é um dos comportamentos mais prejudiciais para quem deseja ser respeitado. Isso vai além de uma explosão de raiva momentânea. Trata-se de permitir que suas emoções governem suas palavras, ações e decisões. Quando você se deixa levar pelas emoções, transmite ao mundo que é instável, imprevisível e, em última análise, não confiável. Por que ser emocionalmente reativo prejudica o respeito? Pense nas pessoas que você mais admira. Elas provavelmente têm algo em comum. Sabem manter a calma sob pressão. Recebem críticas de forma madura e enfrentam desafios sem se desmanchar emocionalmente. Isso é visto como força verdadeira. Por outro lado, quando você é dominado pelas emoções, está enviando a mensagem de que sua mente racional não está no comando. Isso faz com que as pessoas hesitem em confiar em você, seja para liderar, assumir responsabilidades ou até mesmo para manter uma amizade. Eu mesmo já fui refém desse hábito. Houve uma época em minha vida em que qualquer crítica ou situação estressante me fazia reagir de maneira exagerada. Se algo me irritava, eu ficava emburrado, levantava a voz ou me retirava da situação, achando que estava provando o meu ponto. Mas na realidade, estava apenas expondo minha falta de controle emocional. E adivinhe, as pessoas ao meu redor começaram a se afastar. Eu não era confiável, não porque não tinha talento, mas porque elas nunca sabiam como eu reagiria. O que a reatividade emocional realmente mostra? Ser emocionalmente reativo muitas vezes é confundido com paixão ou autenticidade, mas, na verdade, reflete insegurança e falta de equilíbrio interno. Quando você reage de forma exagerada, seja com raiva, lágrimas ou sarcasmo, está tentando proteger algo frágil dentro de si, como seu ego ou o medo de falhar. Contudo, a dura verdade é que as pessoas não respeitam esse tipo de fragilidade. Ao contrário, começam a vê-lo como um fardo emocional, alguém com quem precisam ter cuidado ou evitar confrontos para não desencadear reações desproporcionais. Um exemplo claro disso é um ex-colega de trabalho com quem colaborei. Sempre que suas ideias eram questionadas em reuniões, ele reagia de forma defensiva, levantando a voz ou fechando-se completamente. Como resultado, a equipe começou a excluí-lo de discussões importantes, não por falta de competência, mas porque ninguém queria lidar com sua instabilidade emocional. Ele era talentoso, mas sua reatividade emocional impedia que os outros enxergassem isso. Miro, a verdadeira força está no controle emocional. Há um ditado que diz: a calma é um superpoder.
Quando você consegue manter a compostura, mesmo diante de críticas, situações estressantes ou conflitos, demonstra verdadeira força. As pessoas respeitam quem permanece equilibrado quando tudo ao redor está desmoronando. É esse tipo de estabilidade que inspira confiança e gera admiração. Por outro lado, ser emocionalmente reativo faz com que você pareça fraco. Talvez você ache que está mostrando paixão ou intensidade, mas na realidade está exibindo falta de controle. Ninguém respeita explosões emocionais. Na melhor das hipóteses, as pessoas sentirão pena de você. Na pior, evitarão qualquer interação significativa. Vamos, por que somos tão reativos? A reatividade emocional geralmente vem de um lugar de medo ou ameaça. Talvez seu ego tenha sido ferido, ou você sinta que está perdendo o controle de uma situação. A reação exagerada é uma tentativa de compensar essa sensação de vulnerabilidade. Mas aqui está o paradoxo. O verdadeiro poder não está na explosão emocional, mas na capacidade de manter a calma e pensar com clareza, mesmo sob pressão. Como superar a reatividade emocional? 1. Reconheça seus gatilhos. Identifique as situações que normalmente o fazem reagir de forma exagerada. Estar ciente dos gatilhos é o primeiro passo para ganhar controle. Respire antes de reagir. Quando sentir que está prestes a explodir, pare e respire. Dar a si mesmo alguns segundos para processar a situação pode evitar reações impulsivas. Pratique a empatia. Antes de reagir, tente entender o ponto de vista da outra pessoa. Isso ajuda a desarmar emoções negativas e a responder de forma mais equilibrada. Aceite críticas como oportunidades. Encare feedback negativo como uma chance de aprender e crescer, em vez de um ataque pessoal. Desenvolva sua inteligência emocional. Trabalhe para melhorar sua autoconsciência e regulação emocional. Essas habilidades são fundamentais para construir respeito e confiança. O respeito começa com autocontrole. Ser emocionalmente reativo é um hábito que afasta as pessoas e destrói o respeito que você tenta construir. Por outro lado, o controle emocional inspira confiança e admiração. Quando você é capaz de se manter calmo em meio ao caos, as pessoas o veem como uma figura forte e confiável. Os estoicos foram verdadeiros mestres no controle emocional. Para eles, não podemos controlar tudo o que acontece à nossa volta, mas sempre podemos controlar como escolhemos responder. E essa é a essência do poder pessoal. Sua resposta é sua força. Quando você opta por não reagir impulsivamente e permanece firme, ganha não apenas o respeito dos outros, mas também o domínio sobre a situação. O autocontrole permite que você pense com clareza, tome decisões mais sábias e evite palavras ou ações que poderiam destruir relacionamentos ou oportunidades. Mao. Respeito começa com autocontrole. Respeito não é algo que você exige, é algo que conquista através de integridade e equilíbrio emocional. Os hábitos tóxicos que discutimos, como desculpas constantes, preguiça ou reatividade emocional, são os maiores inimigos do respeito. Eles corroem sua credibilidade lentamente, até que um dia você percebe que ninguém o leva a sério. E não importa o quão talentoso ou inteligente você seja, se sua atitude for marcada por falta de controle, essas qualidades passarão despercebidas. Reflita sobre as pessoas que você admira. Elas não são perfeitas, mas têm algo em comum: consistência, responsabilidade e equilíbrio emocional. Elas não culpam os outros, nem se desmancham sob pressão. Elas se mantêm firmes, enfrentam desafios com calma e aprendem com os erros. Esse é o padrão que você deve buscar. A lição dos estoicos. Os estoicos nos ensinam que o respeito começa dentro de nós. Quando você escolhe a calma diante do caos, demonstra força verdadeira. Quando você não permite que as emoções o dominem, transmite segurança e estabilidade. Essas qualidades são magnéticas e geram confiança nas pessoas ao seu redor.
Praticar o autocontrole é um ato de respeito próprio. Ao manter sua dignidade, você não apenas constrói relacionamentos mais sólidos, mas também cria um espaço onde o crescimento e a confiança florescem. Isso não significa que você não pode sentir emoções. Significa que você não é governado por elas. O caminho para o respeito duradouro. Se você quer conquistar respeito, comece eliminando os hábitos que estão sabotando seu progresso. Aprenda a respirar fundo antes de reagir, a ouvir antes de falar e a refletir antes de agir. Transforme sua reatividade emocional em calma estratégica. Não é fácil, mas é possível. E o resultado? Relações mais saudáveis, confiança mútua e uma imagem de força que inspira. Por fim, lembre-se, essa jornada de crescimento não é sobre perfeição, mas sobre progresso. Pequenos passos diários fazem toda a diferença. Se você achou essas reflexões úteis, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos juntos trilhar o caminho do autoconhecimento, usando os princípios estoicos para transformar nossa maneira de viver e de nos relacionar com o mundo. Juntos, podemos construir uma vida de mais respeito, equilíbrio e significado. O primeiro passo começa com você.